noite, amigos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. Uma alegria muito grande tê-los aqui, principalmente aqueles que estão chegando pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos, tá? Sintam-se acolhidos, abraçados, sintamos a presença amorosa de Jesus nesta casa. Para iniciar a nossa reunião desta noite, nós vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. E a leitura desta noite é de número 9, que se intitula Homens de Fé. É uma reflexão que Emmanuel faz em cima da passagem evangélica que está em Mateus, capítulo 7, versículo 24, onde se lê: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus. Vejamos o que Emmanuel nos diz a respeito. Os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade, efetivamente, não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. É interessante verificar que o Mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palaprosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam, desvelados, da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Então, Emmanuel nos convida a pensarmos que homens de fé são aqueles que praticam as palavras trazidas por Jesus, né? Então, não são os entusiastas ou os palavrosos, somos todos nós que praticamos a sua mensagem. Então, em sintonia com essa lição maravilhosa que nos enriquece a alma, vamos fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos para fazermos a nossa prece de abertura. Amado Pai Celestial, é com grande alegria que falamos junto ao seu coração, entregando todos os nossos anseios, as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, mas também a nossa gratidão. Obrigado pelo sublime convite da transformação. Obrigado pelas palavras esclarecedoras de Emmanuel, nos dando o verdadeiro sentido dos homens de fé. Ajude-nos na prática do seu Evangelho, entendendo que a prática do seu Evangelho é o exercício do amor, é o exercício da fraternidade, é o exercício da caridade, da temperança, do trabalho do bem. Pedimos por cada um de nós presente nesta casa que nos auxilia a caminhada no Evangelho, que nos ampara, que nos consola. Cuide de cada coração aqui presente, cuide de cada consciência aqui presente,
para que possamos ter a compreensão devida do Evangelho trazido nesta noite. Que a espiritualidade amiga nos aqueça, nos ampare, sobretudo ao nosso irmão Luiz Augusto, que nos conduzirá nas reflexões desta noite. Muita paz, muita luz a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos nós, que Jesus prossiga nos envolvendo na sua misericórdia e na sua paz, ampliando a nossa capacidade de compreensão das suas lições. Nosso tema desta noite continua ainda no 28º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é coletânea de preces. O senhor Allan Kardec colocou neste capítulo algumas preces, não simplesmente preces para serem recitadas, mas com a compreensão das mesmas a respeito daquilo pelo qual elas possam servir. Hoje nós vamos falar de uma prece que é feita por si mesmo, pelo aquele que ora, num perigo iminente. Então buscamos aqui no dicionário a palavra perigo, situação em que se encontra sob ameaça a existência ou a integridade de uma pessoa, um animal, um objeto, uma situação de risco. E aí nós temos palavras semelhantes: tribulação, acidente, açoito, adversidade, aflição, agrura, nós estamos numa situação apertada, etc. E o que é iminente? Que a ameaça se caracteriza de pronto. É uma situação, por exemplo, há uma árvore que está na iminência de desabar, uma casa durante essas chuvas copiosas, onde o barranco vem todo abaixo e uma casa ficou pendurada, ela está numa situação de desabamento iminente. É algo próximo, muito imediato a acontecer. E como nós estamos numa situação de risco iminente, podemos, e é o que nós fazemos muitas vezes, e talvez seja as circunstâncias nas quais nós nos lembramos de orar, não é? É naquelas que nós estamos no perigo que a gente visualiza, a gente lembra que Deus existe e aí começa a falar com Ele. E Allan Kardec, em cada uma dessas preces, ele colocou uma orientação que ele chama de prefácio. Pelos perigos que corremos, Deus nos adverte da nossa fraqueza e da nossa fragilidade, da nossa existência. Nesta existência atual, o que nós temos de fragilidade, Ele vai sempre nos estar mostrando isso para que nós tenhamos atenção. Mostra-nos que entre suas mãos está a nossa vida e que ela se acha presa por um fio que se pode romper no momento em que menos esperamos. Sobre esse aspecto não há privilégio para ninguém, pois que as mesmas alternativas se encontram sujeitos, assim o grande como o pequeno, o forte como o fraco, o rico como o pobre. Todas as criaturas estão submetidas a esta mesma circunstância. Se examinarmos a natureza e as consequências do perigo, veremos que estas, a natureza e as consequências, as mais das vezes, se verificassem, teriam sido a punição de uma falta cometida ou da falta de cumprimento do dever. Então, se nós deixamos de fazer aquilo que nos é necessário seja feito, o nosso dever, nós não cumprimos, alguma advertência nos é dada. Ou se nós fizemos de alguma forma algum erro
cometemos alguma falta, algum erro, alguma falha no nosso comportamento, qualquer que seja ele, nós também temos essas advertências. E essas advertências nos chegam às vezes pelo pensamento. Tem um cidadãozinho escalado por Deus para nos proteger desde o início na nossa concepção, muito antes disso, no nosso planejamento encarnatório, e que fica ao nosso lado, à nossa volta, de olho em nós durante toda a nossa existência, e ao fim da existência ainda faz conosco o balanço dessa existência para ver o que nós havíamos programado, se cumprimos, e aí podemos fazer novos planejamentos para existências futuras. Esse é o nosso anjo de guarda, um espírito bom. E isso quer dizer um espírito que não faz o mal, só faz o bem, que Deus escala para cuidar de nós. Mas é assim, um para um. Uma mãe, uma avó, tem mais de um filho, mais de um neto. Um pai, um avô, um tio, tem mais pessoas a cuidar. O anjo de guarda só tem um. É relação um para um. É marcação homem a homem. Não é? Então é aquele que cuida de nós. De uma pessoa só, um anjo de guarda. Então esse nós devemos recorrer a ele. Dificilmente o fazemos. Esquecemos durante toda a existência da presença deste Espírito bom que está à nossa disposição. E nós cometemos os nossos erros aí ao longo da nossa existência sem nele pensar. Quando nós vamos à lei da liberdade, que está em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, intitulada As Leis Morais, tem ali colocado alguns temas sobre fatalidade. Que é disso que estamos falando, né? Iminências. Será que esses perigos iminentes são fatalidades? Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Interroga o senhor Allan Kardec aos espíritos da codificação. Conforme ao sentido que se dá a este vocábulo, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados, e neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio. Ora, uma das coisas que está sendo colocado para nós pela doutrina espírita é que nós somos responsáveis pela nossa própria decisão. O espírito produzido por Deus no início da sua vida hominal, ele recebe, a partir de um certo momento dessa nova performance espiritual, ele recebe uma possibilidade que é a consciência de si mesmo. Está em A Revista Espírita informando-nos que isso ocorre entre a 100ª e a 1000ª encarnação. Então, um espírito recém-forjado por Deus, saído do reino animal, passando para o reino hominal, ele demanda um certo tempo, contemplando ainda os seus comportamentos animais, até que tenha condição de observar-se e ter consciência de si mesmo, para daí por diante ele ir despertando a consciência paulatinamente e adquirindo aquilo que se chama a capacidade de ajuizar seus próprios atos, de arbitrar, livre arbítrio, livre juízo. Responde então aqui os espíritos ao senhor Allan Kardec.
A fatalidade existe unicamente pela escolha que o Espírito faz ao encerrar, ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Quando nós vamos programar a nossa encarnação, com tantos equívocos do passado, nós vamos então fazer escolha de algumas provas. Essas provas, e aí nós estamos num mundo chamado mundo de prova e expiações. A prova é o primeiro momento do ensinamento, do aprendizado. Quando esta prova não é lucrativa do ponto de vista do aprendizado, de ter absorvido a lição perfeitamente, nós temos a oportunidade do refazimento, de refazer esta mesma prova, e a isso se dá o nome de expiação. Se a gente tomar um paralelo com a escola formal, é alguém que cursou a 4ª série do ensino fundamental, não tendo logrado êxito no aprendizado, ele fará ou integral ou algumas matérias como repetência para reorganizar a sua estrutura cognitiva e avançar no conhecimento para as etapas seguintes. Esse movimento de estar refazendo o que já foi feito vai se chamar expiação, porque aqui onde estamos vendo lá adiante os colegas de antes nas salas que vão para a frente, e nós estamos ainda na retaguarda. É esta a situação que, do ponto de vista moral, pode causar algum sofrimento àquele que assim se encontra pelo refazimento da mesma lição, podendo ter avançado antes e não tendo feito. Falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder a essas tentações ou resistir às tentações. Nós temos a capacidade de ceder às tentações ou resistir às tentações. E isso são as provas de ordem moral. E aí temos as provas de ordem física. Vamos nascer com alguma deformidade, vamos desenvolver alguma doença no curso da nossa existência, vamos ter que padecer de uma enfermidade cuja terapêutica é cirúrgica, e você vai ser aberto, vai ser costurado, vai ter que se reabilitar por um tempo, vai fazer quimioterapia, vai fazer o que seja necessário para curar-se da doença, e isso gera algum grau de sofrimento. Se bem que nós podemos ter uma compreensão adequada desse movimento, dizendo que isto é aquilo que eu fiz, é resultado de algo que eu fiz, que agora estou buscando um mecanismo de correção. O entendimento da prova ou o entendimento da expiação gera um sofrimento diferente. Não aquele que revolta, não aquele que gera agrura à vida, mas aquele que gera aprendizado. Então, teria duas maneiras de chamar sofrimento, que é o nome que a gente dá constantemente, mas eu poderia chamar assim: sofrimento é aquele de não compreender, e aquele que nós compreendemos é uma oportunidade divina do aprendizado a ser feito. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar ou amedrontar. Mesmo assim, Deus se utiliza desses espíritos para nos alertar. Então ele cria em nós aquele pavor e nós podemos recuar daquelas situações. Muitos de nós, rebeldes que somos,
nem isso nos amedronta. A questão de número 855, também do Livro dos Espíritos, na mesma parte, na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, pergunta o seguinte: com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência acabe tendo? A gente corre o perigo, mas depois não aconteceu nada, não é? Por exemplo, capotamos um carro aí no caminho e não nos machucamos. Então isso aí, o que é que resulta? Por que a providência divina toma essas circunstâncias? Nos coloca no perigo, mas não nos aconteceu nada. O fato de ser a tua vida posta em perigo constitui um aviso que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e te tornares melhor. Então, eu capotei porque eu tinha dirigido sob efeito de alguma substância, do álcool, por exemplo. Aí, se isso me chama atenção, eu vou dizer assim: olha, nunca mais eu bebo, ou nunca mais eu bebo e dirijo. Mas eu já vi, por exemplo, pessoas acidentadas de moto e a gente sentava ali à beira do leito para conversar. Olha, você deveria mudar de comportamento e tal. Ah, não, agora eu vou comprar uma maior, mais potente. Então essas pessoas vão ter que passar não só pelas provas, mas pelos processos expiatórios, às vezes por uma situação mais drástica para aprender. Não que a providência divina crie castigo, mas é que os alertas que são dados não são suficientes para o indivíduo se remodelar. Na questão 526 de O Livro dos Espíritos, ainda na parte terceira, a questão formulada pelo senhor Allan Kardec: tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento? Por exemplo, um homem deve perecer, sobe então em uma escada, esta se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? Observemos, estamos perguntando se Deus manda alguém fazer o mal. Olha, você está escalado para quebrar a escada que Luiz vai subir, porque daí ele morre. Então eu dizer a um filho meu: olha, eu preciso punir aquela pessoa, vai você e dá uma pedra nele. A gente ensina isso ao filho? Não. Então Deus também não tomaria essa decisão de nos fazer praticar o mal para resolver o mal de alguém. Olha a resposta dada pelos espíritos. É bem verdade que os espíritos têm influência sobre a matéria. O espírito pode manipular a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza, e não para derrogar esta lei, fazendo surgir em determinado ponto um acontecimento inesperado e contrário a essa lei. Porque a lei maior de Deus é a lei do amor. Então ele não poderia tomar esta providência para com seus filhos. No exemplo que citas, a escada se quebra porque está carruchada, ou não era bastante forte para suportar o peso do homem. Aí já não é o meu caso. Se estivesse, quem foi que riu aí que eu não ouvi? Se estivesse no destino desse homem morrer dessa maneira, eles lhe inspirariam o pensamento de subir na escada, que deveria quebrar-se com o seu peso. A sua morte se daria por um motivo natural, sem necessidade de um milagre para isso. Então vejamos, nós podemos ter a influenciação do Espírito para tomar um comportamento que nos leve àquela prova que nós estaríamos
programados para acontecer. Daí uma pergunta para que a gente continue pensando essa temática. Está na parte terceira, na questão 532. O Espírito tem o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? Então, um Espírito vem, tira aquilo que está programado de mal em mim e me deixa seguir em frente. Não, o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as nossas dores, dando-vos paciência e resignação. Então, os espíritos bons, os espíritos amigos, os espíritos que velam pela nossa encarnação, ele não nos tira o mal, mas nos inspira a resignação, nos fala aos ouvidos e ao coração, para que nós possamos, diante das nossas provas, compreendê-las e nos resignar desta prova pela qual estamos passando, uma escolha nossa para a nossa modificação. Sabeis, portanto, que depende frequentemente de vos desviar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para usardes, e é sobretudo por meio dela que os Espíritos vos socorrem. Os Espíritos nos socorrem através da nossa própria inteligência, pela nossa capacidade de inteligir, isto é, de ajuizar, de pensar. Mas eles não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmo. E esse é o significado das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Toda vez que nós busquemos, através da oração, pedindo a Deus força, capacidade de compreensão das nossas provas, capacidade de nos desviar do mal, Ele nos socorre através dos bons espíritos, estejam esses espíritos desencarnados ou encarnados, os nossos amigos, nossos pais, nossos irmãos, nossos colegas de trabalho. Qualquer pessoa pode, ao nosso socorro, atuar, desde que nosso pedido seja dirigido com fé, confiança e boa vontade, e Deus nos socorrerá através dos seus filhos, qualquer um deles, na condição que estejam encarnados ou não. E ainda, para que nós possamos continuar nesse juízo crítico do que é a fatalidade, do que são as nossas necessidades, do que são as ocorrências da vida, do que é o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de tomar decisões sobre nós mesmos, Allan Kardec, na segunda parte do Livro dos Espíritos, essa que é intitulada Do Mundo Espírita, essa palavra aqui também é o mesmo de Mundo dos Espíritos. Então, no capítulo 9 dessa segunda parte, intitulada Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Como é que os espíritos, aqueles que não têm corpos, interferem no mundo corporal? Porque nós também, encarnados, nós que somos do mundo corpóreo, interferimos no mundo extrafísico. Um exemplo clássico disso é aquele que perde um ente querido e fica daqui atazanando o coitado que está lá do outro lado. Não é? Então, nós podemos interferir também dessa maneira positivamente, se orarmos por ele, pelo seu desenvolvimento,
pelo seu desprendimento da vida material, pela sua melhoria espiritual. Eu posso estar ajudando ou atrapalhando com os meus pensamentos, com os meus sentimentos. Então, aqueles que tivermos essa condição, façamos pelos nossos entes queridos que se desprenderam da matéria, as orações para que eles tenham um bom caminho pela frente. Mas aqui a pergunta está dentro de um subitem chamado influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Porque muitos de nós culpamos nosso obsessor, culpamos nossos inimigos espirituais de coisas que são decisões nossas. Então pergunta Allan Kardec aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é: muito mais do que imaginais. Influem de tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Aí parece que agora a gente voltou a estaca zero, né? Parece que a gente está dizendo de novo que a gente não tem capacidade de tomar conta da gente. A gente é simplesmente joguete da vontade dos espíritos. E isso não é verdadeiro. Eles nos dirigem, mas somos nós que cedemos a essa direção. Somos nós que tomamos a decisão de resistir à influência ou aceitar a influência. E aqui eu estou falando de qualquer influência, a influência boa ou a influência má. Se eu sou excitado a uma influenciação má, se eu sou convidado a seguir uma orientação que não é boa, o meu próprio livre-arbítrio é capaz de me dizer: Luiz, esse caminho não é o melhor. E eu digo: mas apesar de não ser, é esse que eu quero. É assim que é bom para mim. E esse diálogo interno que eu tenho comigo mesmo me leva a tomar a decisão que o outro espírito estava me convidando, mas a decisão é minha. De igual maneira, já recebemos conselho dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos avós, dos nossos irmãos: não vai por esse caminho que não é o melhor. Eu sei, mas eu quero fazer assim. Então, nós temos conselhos bons que nós não seguimos, e temos conselhos que não são bons que temos tomado a decisão de segui-los. O inverso também é verdadeiro. Mas o que nós não podemos fazer, em nenhuma hipótese, daqueles que nós seguimos que são bons e daqueles que nós tenhamos seguido que não são de excelência, colocar a culpa nos outros, muito menos em Deus, porque isso depende da minha capacidade de julgar. E isso, no recuado do tempo, lá atrás, no início da nossa vida hominal, da nossa experiência neste estágio do desenvolvimento espiritual, já na condição humana, que nós não retrocederemos jamais, desde lá de trás, nós ganhamos esta capacidade de arbitrar, de ajuizar, de fazer escolha. E aí a nossa responsabilidade reside. Crianças, na existência atual, têm esta capacidade reduzida quando comparada em relação ao adulto. Mas se nós observarmos as nossas crianças, vemos quanto elas têm tomado decisões. Eu estou agora com um netinho de 1 ano e 3 meses e observamos quanto ele toma decisão
sozinho das coisas. Orientamos de um jeito e ele faz outro. E aí, lógico que Renata já foi assim. Ou ainda é um pouco, não é? Recebe uma orientação, toma, porque nós somos assim, ainda na infância espiritual que nós estamos. Então, esta incapacidade de ajuizar bem, não é incapacidade de ajuizar, é de tomar a melhor escolha, ainda é nossa por causa das nossas imperfeições. O que é chamado tentação, e aí eu vou chamar aqui a imagem de Jesus passando numa cidade e sendo abordado por uma mulher que tinha a profissão de prostituta. E ela vai ao encontro dele e diz: ó lindo Nazareno, vem estar na minha alcova esta noite. A mulher era famosa, era linda, rica, tinha lá os seus perfumes, os seus tecidos caros com os quais se vestia. Tinha uma casa maravilhosa descrita por Amélia Rodrigues, com jardins, perfumes de alabastro, tinha tudo de bom e do melhor. Cobrava pesadas somas de dinheiro, e ali o homem tinha para ela o oferecimento sem pagamento. Ela se apaixona por aquele homem belo, e então o convida: hoje é meu aniversário, vem me dar esta noite de amor. E ele olha para ela e diz: um dia, quem sabe. O que a deixou muito revoltada, porque ele não aceitou. Como se os homens vinham de longe procurá-la, pagavam-lhe pesadas somas de dinheiro, traziam perfumes e tecidos caros. Aquele homem tem a oferta e não quer. Resistência ao mal. Ele era um homem puro, não tinha mais essas necessidades. Ele não tinha mais um vínculo com o erro, com o mal. Ele tinha em si a misericórdia por aquela mulher que estava assediada pelos maus espíritos. E ele então promete a ela: um dia, quem sabe, estarei contigo. E ele volta um dia para estar com ela, quando a encontra no leprosário e a toma nos braços, com as faces, as carnes carcomidas pela lepra. E ela então tem receio de que ele, aquele homem belo, a veja daquele desalinho total da desestrutura das suas carnes. Mas ele vai ao encontro dela e a toma nos braços. Diz: eu lhe prometi, voltei para lhe ver. Então é isso que ainda está nos faltando. É essa capacidade de resistir ao mal. Por isso nós nos deixamos fraquejar. Em a revista, em as instruções práticas sobre manifestações espíritas, uma obra lançada em 1858 pelo senhor Allan Kardec, lá está o que significa prece. A prece é uma invocação e, em certos casos, uma evocação, pelo qual chamamos este ou aquele espírito. Quando dirigida a Deus, ele nos envia seus mensageiros, os bons espíritos. A prece não pode alterar os desígnios da providência divina, mas por ela os bons espíritos podem vir em nosso auxílio, seja para nos dar a força moral que nos falta, e falta sempre até agora, seja para nos sugerir os pensamentos necessários. Daí vem o alívio que se experimenta
quando se ora com fervor. Daí vem também o alívio que experimentam os espíritos sofredores quando se ora por eles. Eles mesmos pedem essas preces sobre a forma que lhe é mais familiar e que está mais em relação com as suas ideias. Então, se são parentes nossos de outras religiões, que nós façamos como eles entendem aquele modelo de oração. Mas em relação com as ideias que conservaram em sua existência corpórea, diz-nos, porém, a razão, aliás, de acordo com os espíritos, que a prece dos lábios é uma fórmula vã, aquele que só recita, não tem isso saindo do coração. Quando dela não participa o coração, não tem efeito nenhum. Então assim, olha, eu vou orar por você, sem nenhum sentimento sobre aquilo. Então isso não tem nenhum sentido. Ali fala em invocar e evocar. É chamar em auxílio, pedir a proteção. Pode ser dos santos, aqueles que assim creem, porque os santos são espíritos bons. Pode se chamar de santo ou de bons espíritos ou de Espírito Santo, na mesma coisa dará. Suplicar, clamar, exorar, tudo isso, implorar, são sinônimos de invocar. E o que seria evocar? Tornar algo presente pelo exercício da memória ou da imaginação. Lembrar. Saudoso evocava a infância com frequência. Está o termo evocar aí utilizado. Eu me lembro de uma viagem que fiz com a Tereza Cristina. Saímos daqui sozinhos, eu e ela, de carro para Salvador. No meio do caminho, ouvi um barulho no carro e meu carro parou sem nenhum sinal de energia nem nada. Naquele momento, como de súbito, saiu do mato um rapaz jovem, forte, de jaqueta preta, e eu vi uma moto encostada, e nós não vimos onde essa moto estava para chegar até ali. Então ele ali estava. E eu só vim compreender o restante mais tarde. Mas de pronto me veio à mente um assalto. E era uma estrada que não tinha nada mais por perto. E então, naquele momento, eu me lembrei de meu pai, falecido, e pedi a ele que nos protegesse. Senti a sua presença. E daí a pouco, começaram a parar inúmeros carros. O primeiro que parou foi uma carreta, que não é costume fazer. Uma carreta pesada que vinha descendo, parou uma caminhonete, parou outra, pararam os carros, e subitamente o rapaz foi embora sem nenhum tchauzinho para ninguém. Ele queria me levar, me propôs subir na carona, na garupa dele, que ele me levava à cidade de Mascota para pedir socorro. E eu resisti, disse a ele que não. Daí, mais um tempo, e chegaram 2 viaturas da PRF, que nos deu socorro e nos agilizou tudo. Mas naquele momento eu fiz uma evocação. Eu pedi a meu pai a proteção. Lembrei-me que ele sempre foi para mim um grande protetor. E ali ele estava. Há na Revista Espírita do ano 1866, no mês de fevereiro daquele ano, publicado pelo senhor Allan Kardec, um comovente relato do naufrágio de Boristene, na costa da Argélia, a 15 de dezembro de 1865. E diz ali na publicação: extraímos a passagem seguinte do relato de um passageiro salvo do desastre publicado no periódico Secre de 26 de janeiro daquele ano
seguinte. No mesmo instante, diz o relato, um estalo terrível, indefinível se fez ouvir, acompanhado de abalos tão violentos que eu caí por terra. Ouvi um marinheiro gritar: meu Deus, estamos perdidos, orai por nós. Acabávamos de bater num rochedo e o navio abriu-se. A água entrava no porão aos borbotões. Os soldados que estavam deitados na ponte tentavam safar-se de algum jeito, soltando gritos horríveis. Os passageiros seminus atiravam-se para fora das cabines. As pobres mulheres agarravam a todo mundo, suplicando que as salvassem. Rogavam a Deus aos gritos, despediam-se. Um negociante engatilhou a pistola e queria estourar o cérebro. Arrancaram-lhe a arma. Os abalos continuavam, o sino de bordo tocava o alarme, mas o vento rugia tão furioso que o sino não era ouvido a 50 metros. Eram gritos, urros, preces. Era não sei que de horroroso e lúgubre, de espantoso. Jamais li, jamais vi cena tão horrível, tão pungente. Estar ali cheio de vida e de saúde em face de uma morte que se julga certa é uma situação horrível. Este é um perigo iminente. Naquele momento supremo e indescritível, o vigário, o Senhor Moisés, a todos deu a sua bênção. A voz cheia de lágrimas desse pobre padre, recomendando a Deus 250 infelizes que o mar iria tragar, revolvia todas as entranhas. A prece, diz a revista, é o veículo dos mais poderosos fluidos espirituais que são como um bálsamo salutar para as feridas da alma e do corpo. Ela atrai todos os seres para Deus e, de certo modo, faz a alma sair da espécie de letargia em que se acha mergulhada quando esquece os deveres para com o seu Criador. Dita com fé, provoca nos que a ouvem o desejo de imitar aqueles que oram, porque o exemplo e a palavra também levam fluidos magnéticos de grande força. As que foram ditas no navio naufragado pelo padre, com o acento da convicção mais tocante e da mais santa resignação, tocaram o coração de todos aqueles infelizes que julgavam chegada a hora. O Independence Bélgico, de 30 de abril, sob o título Notícias da Rússia. Esse é um outro caso. Esse caso aqui, anterior, foi relatado por São Bento, e o médium era a senhora Delane. Então, isso é um relato de um espírito que foi naquele dia salvo, mas que estava dando ali o depoimento de qual o valor dessa prece, de um padre que, movido pela sua convicção, ali estava diante de 250 náufragos, entregando-lhes a Deus a vida que agora iria sucumbir. Esse caso novo aqui, da revista de 1866 também, ele fala de um atentado que iria acontecer com o czar da Rússia. E é interessante porque há um comentário feito nessa revista dizendo que este czar, que era um príncipe jovem, ele saía com o seu cão, um cão de grande porte, sozinho pelas ruas, andando pela manhã cedo, sem nenhum guarda, sem nenhuma segurança. E ele diz assim: eu não sei por que uma polícia secreta russa, como
inundava o mundo de espiões, não tinha ninguém cuidando do czar. E isso era costumeiro, porque ele andava todas as manhãs. Naquele dia, um jovem ia, porque era seu aniversário, à igreja que era do outro lado do rio. O rio estava com aquele frio imenso, totalmente congelado. Ele ia fazer uma travessia nas águas congeladas para chegar ao outro lado e notou que estava começando o degelo. E não foi, ficou do lado de cá. E por isso ele presenciou o passeio do czar. E a multidão estava ali andando, e em meio à multidão ele notou um outro jovem, com a cara aflita e com um jeito estranho. Ele acompanhou. De repente, o moço tirou da cintura uma arma e ia dirigir para o czar, apertar o gatilho, quando ele subitamente teve a vontade e bateu no braço de baixo para cima, e o tiro saiu para cima sem atingir o czar. Mas a discussão desse caso é muito interessante, porque o czar foi atendido, não era seu momento de morrer. Então aquele jovem não passou para o outro lado, e isso parece simples coincidência. Acontece que esse jovem foi, pelo czar, transformado em homem nobre. Ele era um pobre, de família muito pobre, e ele tinha filhos. E aí um comentário feito pelo espírito que faz esta consideração na Sociedade Parisiense de Estudos Psicológicos, ele diz o seguinte: era necessário que tudo isso se passasse pela programação desse jovem, porque sendo um espírito que já havia se adiantado, pediu a prova da pobreza nesta nova encarnação. Nasceu, portanto, numa família pobre. E ele ia para a igreja orar, era seu aniversário. Então era alguém que orava com frequência, constante. E ele estava indo lá, foi utilizado como alguma forma de recurso para salvar a vida do czar, mas ele foi alçado a uma situação, sai da pobreza e volta para a nobreza. Ele teve uma prova que era a prova da pobreza, e agora ele adentrava na mesma encarnação a uma segunda prova, a prova da riqueza, e ainda mais de ensinar aos filhos que nasceram pobres a se tornar nobres, ricos, mas tementes a Deus. Então vejamos que essa foi uma prova pedida, e a ele foi concedida uma segunda, que era de resistir, coisa que ele não tinha feito em encarnações anteriores, resistir à riqueza. Então agora ele pediu a prova da pobreza, se deu bem, ofereceram para ele uma nova prova, a da riqueza, para ver se ele teria a mesma têmpera espiritual que ele teve nessa primeira fase da sua vida. Apresse, portanto, para essas situações do perigo iminente que Kardec coloca no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos o nível de oração que nós devemos ter. Deus Todo-Poderoso, e tu, meu anjo guardião, socorrei-me. Se tenho de sucumbir neste perigo iminente, que a vontade de Deus se cumpra. Isto chama-se resignação. Se devo ser salvo, que o restante da minha vida repare o mal que deu aso a esta prova, que eu haja feito e do qual aqui me arrependo. Então veja a postura da humildade, a postura da humildade de buscar em Deus e no anjo da guarda que está sempre ao nosso lado
força para passar por aquele momento de decisão, aquele momento de perigo iminente. Se tenho que sucumbir agora, que eu possa receber com a minha calma, com a minha resignação, o que seja a vontade do Pai Celestial de Deus. Mas se eu me salvar, que eu possa aqui, no restante da minha vida, nesse tempo que talvez alguém chame isso de moratória, reparar o mal que eu fiz, que deu motivo a este momento de anúncio do quanto eu devo me melhorar. Porque nós dissemos ao começo da nossa fala que esses momentos, que não são poucos em nossa vida, são despertamentos para a nossa melhoria. Se eu não sucumbir neles, é porque é simplesmente uma possibilidade de agora eu poder estar alerta para os reparos que devo fazer na minha própria personalidade. Assim, agradeço a todos a atenção, agradecemos aos bons espíritos que nos cuidam durante esta reunião, atendendo pessoalmente a cada um de nós que aqui viemos, aqueles que estão sentados nos ouvindo, a mim também que estou falando. Todos nós somos atendidos pessoalmente por esta equipe espiritual que trabalha na casa, em nome de Jesus, para que nós tenhamos o conforto físico e moral, e conforto espiritual, para ao sairmos daqui levar esta doce lembrança da presença do Cristo em nós. Vamos orar. Eu quero lembrar, antes da oração, que aqui estão as nossas atividades. Nós temos uma unidade desta casa no Jardim Florianópolis, onde aos domingos pela manhã tem palestra pública. Aqui na sede, na Morada do Ouro, nós temos esta palestra às sextas-feiras, e às terças-feiras nós temos 2 grupos de estudos atualmente. Um que é feito para aqueles que querem iniciar-se no conhecimento da doutrina, e aqueles que já estão um pouco mais adiantados no chamado estudo aprofundado. O estudo aprofundado está dirigido pela nossa Graciane, que fez a leitura aqui na abertura, com a Renata, e aquele que é do iniciante, com a Olga, que está ali atrás, e a Tereza Cristina. Todos estamos convidados. Nós nos encaixaremos em algum desses grupos e poderemos estar aprendendo um pouco mais. Vamos orar. Querido Jesus, mestre de amor e misericórdia, que nós saibamos, Senhor, dirigir o nosso pensamento a Ti, ao nosso anjo de guarda, para buscar este auxílio constante, para não cairmos nas tentações que são as nossas próprias imperfeições, para que possamos resistir a essas tentações, para que possamos também produzir ainda nesta vida, nesta experiência encarnatória, todo o bem que nos seja possível. Que nós saibamos resignadamente encontrar nas dificuldades que a vida nos oferece a misericórdia divina a nos ensinar a tomar caminhos novos, reconhecendo o nosso erro e consertando a nossa caminhada. Abençoa cada lar aqui representado, cada um de nós, apazigua nosso coração e a nossa mente. Abraça-nos, Jesus, e nos conduza em teu seio aos nossos lares de retorno, que tenhamos um bom final de semana e uma semana por vindoura cheia de êxitos na nossa caminhada espiritual.
Que assim seja. Nós temos agora aqueles que desejarem um passe individual, que será aqui nesta sala, e terá uma entrada ordenadamente. Muito obrigado pela presença